Olá, meus amores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui dentro do nosso canal. E nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre pence de cava. Por quê? Essa base, tá bom? A base que nós montamos já no outro vídeo, existem algumas observações que é importante eu trazer para vocês, para a gente poder entender como nós vamos montar a nossa base, quais são as correções que a gente precisa fazer. Então, esses vídeos que eu vou estar colocando agora vai ser um vídeo que eu vou deixar na playlist, tá bom? Aqui do canal do YouTube, para que a gente possa ter esses vídeos como um complemento, para que a gente possa entender melhor todo esse mecanismo. E nós sabemos que a gente montando a nossa base frente de forma correta, entendendo aquilo que nós estamos, quais as medidas que a gente está colocando aqui. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda por que um volume de pence de um manequim para o outro, ele muda. Por quê? É importante a gente entender todo esse mecanismo, porque o processo de fazer é o mesmo para todos os manequins, só que de acordo com uma medida e outra, a gente tem algumas alterações aí dentro da base, mas a gente entende o quê? Que a partir dessa base, ela feita certinha, corretamente, seja no teu corpo, né, ou da sua cliente, a partir daqui, você vai criar, né, tanto blusas como vestidos, blazers, tudo a partir da sua base. Então, vamos lá para a nossa pence de cava. Por que falar sobre pence de cava? Porque, Tati, toda a base, quando a gente faz a nossa pence de busto, como a nossa pence de cintura, tá? Às vezes a gente transfere essas pences, né, para o nosso tecido, correto? E a gente costura ela, ou então a gente transfere ela, não é verdade? Só que a pence de cava, ela é feita de maneira camuflada. E geralmente na nossa base sempre vai precisar de pences de cava, porém de uma medida, de um manequim para o outro, né? Essa pence de cava, esse volume, ele vai alterar, porque depende muito do volume do busto que a gente tem aqui e também dessa altura que a gente tem aqui de cava, né? De altura de busto para a sua cava aqui. Se a tua cava for muito baixa, ou seja, você vai ter mais volumes de pence. Se a tua cava for um pouquinho mais alta, você tem aquele braço bem gordinho, né? Bem rechonchudo. E aqui os teus seios está bem próximo à tua cava, significa que você vai colocar uma pence de cava, porém, o volume vai ser menor. Por isso que é importante você o quê? Testar a sua base. Você tem que testar a sua base. Não vai cortando, já interpretando sem antes fazer a sua base, porque a partir da sua base, ela estando toda ok, tá? No teu corpo, no corpo da tua cliente, você vai poder fazer a interpretação que você desejar. Então vamos lá, vamos entender essa aqui. Essa base, ela é minha, eu visto manequim 42, tá bom? Então o que acontece? Eu vou fechar aqui a minha pence, tanto de cintura como de busto, para vocês poderem entender esse volume aqui. Vocês percebem já que quando eu fechei a minha pence aqui, ó, automaticamente o que aconteceu com o meu papel? O meu papel, ó, subiu, tá vendo? Que eu tenho um volume aqui dentro, ó. Eu tenho um volume aqui dentro, ó. Aonde tem esse buraquinho aqui é o ápice do meu seio. Significa o quê? Que é o biquinho dos meus seios. Isso me dá direção para que a minha pence venha toda para essa direção, tá bom? O que acontece? Você percebe que aqui ela tá mais alto. Então aqui, ó, ela cria um espaço que quando a gente transfere para o nosso molde, você vê que isso aqui vai sobrar. Tudo que sobra, tá? Na sua modelagem, tá? Significa o quê? Que é um excesso de volume de tecido que não é para estar ali. Por isso, a gente utiliza as pences, tá? Seja uma pence mesmo como essa ou uma pence camuflada. Como a gente faz na nossa saia também, lembra? Nas costas, a gente sempre tem que fazer aquela pence, por quê? Porque se a gente não fizer,
né? Ele vai ficar com volume ali de tecido, porque as nossas costas é mais funda e depois vem aquele volume do bumbum, correto? Então aqui mesma coisa, ó. Tá vendo? Automaticamente, ó, você percebe que já tem, ó, um espaço aqui, ó, que eu preciso fechar. Então, vamos lá. Tati, toda base, ela vai ter essa pence camuflada? Sim. Com certeza você vai ter que usar uma pence camuflada, tá? Na base. Por quê? Agora eu vou explicar. De um manequim 36, né, que é o manequim feminino, acho que é o menor manequim é o 36, né? Eu vejo como 36, tem gente que usa o 34 também. Mas vamos lá, 34, 36, até o 38, às vezes a pessoa que tem esse manequim, ela tem pouco volume de busto. Então, geralmente aqui a pence de cava, ela vai ser de 1 centímetro apenas. Porque é uma pequena correção, porque ela não tem muito volume de busto, então não vai alterar muito aqui. Por exemplo, o meu volume aqui de cava, tá? O meu busto, ele é, se eu não me engano, acho que é 94 centímetros. Então, é mediano. E como o meu manequim é 42, mas aí não vai de manequim. Porque tem pessoas que, por exemplo, vestem o manequim 42, mas tem um busto mais volumoso, porque talvez colocou silicone. Tá entendendo? Por isso que você não pode utilizar como uma regra, né? Você tem que ter essa sensibilidade e saber que pode ser que você vai ter que criar um volume talvez maior. Por exemplo, para mim, 2 centímetros de volume de pence aqui é o suficiente para que a minha cava fique justinha aqui, tá? No meu corpo, tá? Porém, se eu tivesse talvez um manequim 42 mais um volume de seios bem maior, porque eu coloquei um silicone, automaticamente esse volume aqui ia estar muito maior, correto? Então, provavelmente o volume de pence aqui aumentaria, não seria 2, seria 3 centímetros, certo? Vamos lá, vamos supor que você esteja trabalhando com um manequim plus size, tá? E que o volume de seios dela seja bem volumoso, essa região aqui, tá? E o entrecavas dela aqui, tá? Seja mais baixo. Pode ser que essa pence aqui seja em torno de 2 a 3 centímetros ou até mais um pouquinho. Quando for acima de 2, 2,5, eu gosto de dividir esse volume. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos fazer na prática. Eu vou tirar aqui a minha pence para poder criar aqui a minha cava, a minha pence camuflada. Por que pence camuflada, Tati? Porque pence camuflada, por quê? Porque essa pence, ela vai já fechada, tá bom? Na sua base. Você não vai transferir ela pro teu tecido e fechar ela, que fica feio uma pence de cava aqui. Entendeu? Quando você transfere para o seu tecido. Imagine você colocar uma pence aqui, você colocar uma pence aqui, você colocar uma pence aqui numa peça. É muita informação dentro de uma peça. Então, geralmente, essa pence aqui de cava, principalmente a pence de cava, essa aqui você pode até camuflar também. Porém, se você colocar na sua peça de roupa, que a gente vê muito essa pence, não fica tão feia, tá? Porém, ela vai terminar um pouquinho antes, né? Também tem isso. Eu vou estar falando isso mais à frente. É porque eu quero falar só sobre a pence de cava para a gente poder entender melhor sobre isso. Então, o que nós vamos fazer aqui? A altura de cava é aqui, não é? Essa aqui é minha linha de cava, ela termina aqui. Então, a minha pence vai morrer aqui também. Aí, o que eu faço? Eu prolongo essa linha aqui do meu busto, tá? Eu vou fazer aqui de lápis, para não marcar muito. Então, ó, a minha pence aqui, ó, o meu ápice da pence tá aqui. Então, eu só prolongo ela, ó, para eu saber que a minha pence vai terminar aqui também, tá? Eu só prolonguei. Então, o que acontece? Eu vou pegar a minha pence de cava e vou fazer o seguinte, geralmente eu sempre faço assim. Eu pego, meço aqui, ó, a medida com a fita métrica em pé, tá? Então, deu aqui 25, né? Aí eu vou lá, coloco no meio, certo? Meu meio deu 12,5, vou lá e coloco aqui. Então, eu sei que o volume da minha pence eu vou começar tirando daqui, tá bom? E aí eu coloco assim, ó. Como é 2 centímetros, então eu coloco 1 centímetro para cá e outro centímetro para cá, correto? E eu vou lá, ó, e morro aqui, ó, tá vendo? Aonde eu fiz a marcação aqui, ó,
do ápice aqui do bucho, que eu trouxe aqui para a linha da cava, para eu não morrer aqui. Não tem necessidade de eu morrer aqui embaixo. Eu posso morrer aqui em cima, essa pence. E aí termino ela aqui, né? Fechando a minha pence. Tá bom? Então, o que que acontece? Eu vou lá, dobro a minha linha de cava, tá? E faço a minha pence aqui, ó. Faço a correção da minha pence, fecho ela. Automaticamente, quando eu fechar ela, deixa eu alfinetar aqui. Você percebe que agora eu vou ter que fazer o quê? Uma correção aqui, ó, tá? Então, automaticamente, eu fechei um pouco o volume da minha pence e eu tenho que acrescentar um papelzinho aqui, ó, porque tá me faltando o tecido aqui, certo? Vai me faltar tecido aqui, ela vai ficar, ó, mais aqui pra dentro. Por quê? Porque a pence, lembra? Toda a pence, ela puxa um pouco o tecido, porque você tá fechando ela. Então, eu preciso, ó, corrigir essa parte aqui. Então, eu vou colocar um papelzinho aqui por baixo. Bom, ó, tá vendo? Colei um pedacinho de papel, vou fechar aqui com vocês novamente. Aí, como que a gente faria essa correção? Ó, fechei aqui, olha, tá? Vou pegar aqui, olha aqui, ó, onde termina aqui. Eu vou, aonde eu tenho a parte maior, tá? Não vou chegar aqui, ó, e cortar aqui não. Onde eu tenho a parte maior aqui da cava, ó, eu vou, e vou morrendo lá mesmo, ó. Morrendo, 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 ó, morri aqui. Tá vendo? E aí eu vou cortar, nisso que eu vou cortar, eu vou ter aqui, ó, sobra de tecido aqui, porque na hora que eu fechar a minha pence, tá? A minha pence camuflada, tá? De cava, eu ter o contorno aqui, ó, da minha cava, eu não perder o contorno da minha cava aqui, tá certo? Tá? Eu vou alfinetar aqui, que aí eu vou cortar. E olha como é que tá ficando. Você pode perceber, tá vendo? Essa é a correção que eu falo com vocês, ó. Ela vai ficar mais justinha. Aí, vocês podem me perguntar, Tati, essa cava mais justinha, ela é utilizado tanto para uma base, né, na nossa interpretação, para uma cava bem justinha, quando a gente for fazer aquela camiseta ou aquele vestido, que a gente não quer sobra nenhuma de cava, ou também, tá? Para uma blusa assim que vai levar uma manga, entende? Tudo isso você tem que fazer, testar na sua modelagem para ver se, ó, tá bacana para você. Por quê? Às vezes, quando a gente quer a cava mais justinha ainda, quando a gente faz um vestido e a cliente quer aquela cava toda contornando mesmo, tá? Bem justinha, às vezes a gente utiliza até uma outra pence aqui, ó, tá bom? Aí, às vezes, é uma pence apenas só de 1,5 cm, porque assim, aqui a pence, o volume de pence é 2 centímetros, não é? Quando ela ultrapassa esse valor de 2 centímetros, às vezes você precisa colocar uma pence de 3 até de 4 centímetros de volume, eu gosto de dividir. Eu não gosto de colocar ela toda numa região só. Eu pego, coloco no meio e eu pego aqui, eu acho o meio dessa região aqui também e crio um outro volume de pence aqui também, tá? Complementando essa aqui. Então, fica 2 centímetros de volume aqui. Aqui também eu coloco 2 centímetros de volume de pence também, tá? Só para distribuir um pouco esse volume, para não ficar só tudo aqui, tudo localizado aqui. Então, eu divido. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Caso, tá, você esteja trabalhando com uma modelagem talvez plus size e que você precisa colocar um volume de pence maior. Então, eu simplesmente vou lá, ó, pego essa parte aqui, o meio dela deu 4, então, ó, mais ou menos aqui. Certo? Então, eu vou lá também, ó, no ápice aqui que eu criei, né? Minha pence vai morrer ali e eu coloco, já que é 2 centímetros, eu vou colocar 2 para um lado, 2 para o outro e também vou criar a minha pence aqui, ó. E aí, eu vou fechar aqui, certo? E eu fecho aqui também, ó. Primeiro dobra. Dobrei, aí fica muito mais fácil para você fechar, ó, tá vendo? Fechei aqui, ó, vou alfinetar aqui.
Vou mostrar para vocês também como seria. No caso, para mim, não tem necessidade de criar duas pences, porque para mim um volume de 2 centímetros é o suficiente. Mas caso você precise, tá? Você pode dividir esse volume aí, tá bom? Ó, dobrei aqui também, tá vendo? Ó, dobrei, vou lá, coloco. Você percebe? Olha aqui. Ela aumenta até mais, né? Olha só, aumenta até mais. Automaticamente, ó, ela aumenta até mais o volume aqui. E aí depois você vai lá e vai retraçar também, ó, o teu volume aqui, ó, a tua curvatura aqui de cava também, tá bom? Para ficar bem certinho. Lógico que eu tô trabalhando aqui com manequim 42, então o espaço aqui ficou pequeno. Mas se você estiver trabalhando com um volume de busto muito maior, você vai ver que vai fazer toda a diferença quando você distribuir, ó, o volume da sua pence. Então, resumindo, pence de cava, tá? Ela pode ter um volume aí em torno de 1 centímetro, quando é um manequim 36, 38, tá? A 4 centímetros de volume, tá bom? Quando passar de 2 centímetros de volume de pence, lembra? Você pega e distribui ele, tá bom? Não coloca tudo num lugar só não, tá? Distribui ele, 2 para cá, 2 para cá. Tati, pode acontecer de um volume até muito maior que esse, 5 centímetros? Pode. Por isso que é importante você testar a sua base. Fez a base, colocou a pence de busto, colocou a pence de cintura, ok, vai lá e faz a tua pence de cava, camuflada, né? Porque aí sim você vai entender também a peça que você vai estar interpretando. Porque, vamos lá, você quer fazer uma peça interpretada que a cava fique bem justinha no corpo da sua cliente. Ok, você pode caprichar aí na sua pence. Mas vamos supor que você quer fazer aquele blusão que leva a manga, que fique um pouco mais soltinho aqui. Então você não precisa fazer um volume de pence tão maior, tão grande assim. Você pode apenas colocar metade do valor dessa pence, entende? Para que não fique também tão justo, porque como é que você vai colocar a sua manga e a sua pence completamente justa? Não, você vai ter que, ó, poderar um pouquinho. Então isso aqui cai muito o quê? Já um pouco na interpretação de base que você estiver fazendo, tá? Porque aí vai depender muito também do modelo que você vai estar fazendo, que você vai estar interpretando. É aquilo que eu falei. Pence de cava camuflada, ela sempre vai existir dentro de uma base. Porém, o volume ou a quantidade vai variar de acordo com o manequim para o outro, como também esse volume pode variar um pouquinho de acordo com a interpretação, tá? De modelo que você for fazer. Quanto mais justinho você quiser a sua interpretação, seja o seu vestido, a sua camiseta, você sabe que você tem que caprichar aqui nesse volume de cava. Agora, se você quer uma blusa que você vai interpretar, que você sabe que vai ficar, tá? Mais soltinha aqui, porque vai levar uma manga, ela precisa ficar mais solta aqui, até para você poder ter esse movimento, né, do braço. Então você sabe que você vai colocar um volume menor aí, tá? De pence de cava, tá bom? Ó, vou cortar a minha pence aqui de cava. E eu iria transferir a minha base dessa forma, tá bom? Com esses 2 centímetros aqui de pence de cava. Agora vocês vão me perguntar, Tati, depois que a gente faz a nossa base e eu não coloquei a minha pence de cava camuflada, tem como eu corrigir ela depois? Fazer? Bom, para você fazer, você vai ter que fazer e ela vai ficar aparente aí na sua peça. Aí já perde um pouco a qualidade aí do seu modelo, porque não é bacana, tá? Mas eu já vi peças, né, até de boutique mesmo, de loja, que eu vi essa pence de cava aqui. Não é legal, tá, gente? É importante você fazer ela dessa forma. Você transferir para o teu tecido ela camuflada. Mas tem sim como você fazer dessa forma, você corrigir ela depois, tá? Ou também você retirar um pouquinho o volume daqui também, que aí ela vai se ajustar um pouquinho,
tá? Pouquinho, porque não corrige completamente esse espaço, esse vácuo que dá aqui, tá? Tem também como você fazer o quê? Você embeber um pouco aqui a sua cava. O que é embeber? É você costurar a sua cava aqui, passar uma linha de costura no ponto maior da sua máquina, que geralmente é o 5. Automaticamente ele vai franzir um pouco. E aí, nisso que vai franzir, você abre, não deixa ele franzido não, mas você vai ver que ele vai se fechar um pouquinho, entende? Então é uma opção também que você tem para fazer essa correção, caso você não tenha utilizado a sua pence camuflada aí na sua base. Bom, então essa é a consideração que eu queria fazer, tá? E essas informações sobre a pence de cava, tá? Dentro de uma base. Esses vídeos, tá? Eu vou deixar como uma playlist dentro aqui do canal do YouTube. A primeira vai ser a base que eu fiz, tá certo? E aí eu vou colocar esses vídeos complementares. Por exemplo, esse é a pence de cava. Eu vou também mostrar, tá? No próximo vídeo, como você vai testar a sua base. Como você vai posicionar ela no teu tecido, como você vai cortar ela no teu tecido e como você vai testar. Será que você tem que colocar um zíper lá atrás, na parte das costas? Ou também outra possibilidade que você tem é de fazer um transpasse aqui na parte da frente, para que você venha colocar botões, ou mesmo que você não coloque botões na sua base, mas para que você possa fechar no seu corpo ou no corpo da sua cliente com alfinetes e você testar a sua base, ver se o decote tá ok, tá? Ver se a parte do ombro tá ok, a caída, como a sua cava, se a pence ficou correta ou se você precisa aumentar mais esse volume de pence, como a pence do busto, a pence da cintura também. Então tudo isso aí é importante você entender. Então, por isso que eu senti necessidade de trazer esses vídeos complementares à base que eu já trouxe. Porque não basta só fazer a base, existem algumas informações que às vezes para quem é iniciante a gente não entende muito, a gente não sabe como colocar em prática, né, a nossa base, como a gente colocar, como a gente fechar, como a gente vai costurar, como a gente vai testar ela, tá bom? Então fiquem ligadinhos porque no próximo vídeo nós vamos estar trazendo essas informações para vocês, tá? Então eu deixo o meu beijo, o meu carinho, então até o próximo vídeo sobre o estudo de modelagem base.